Quando terminar, que agora ele tá aparecendo, ó. Eu falei, tira. Vai estar tudo gravado no vídeo. Aqui, ó. Senta aqui, ó. Pega aquela cadeira ali e senta do lado dele já. O que acontece? Aqui é tudo gravado. Deixa aí. Já toca comigo essa cadeira. Ó. Fica tudo gravado no Face do Crônicas e depois que nós colocamos no YouTube, tá ligado? É Ronaldo da Costa? Ronaldo Gonçalves Ronaldo Costa. Ronaldo Costa. Bom dia, comunidade alegretense. Bom dia aos amigos da cidade e do campo. São 10h30 e estamos iniciando mais um Crônicas de Alegrete, um programa pensado pelos conservadores, um programa da família conservadora de Alegrete. Hoje estamos aqui com o Coronel Castro. Bom dia, Coronel. Bom dia, Alexandre. Estamos também com o Coronel Ronaldo Costa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Castro. Todos os ouvintes da Rádio Alegrete, uma satisfação enorme estar presente aqui, participando e colaborando aqui com os camaradas aqui. Pois é, hoje estamos aqui, embora tenham liberado no uso de máscaras, eu tive que botar uma máscara porque o Hélio Alves está com a camisa do Grêmio aqui, tia. Tá um cheiro forte de mofo aqui que vocês não têm. Agora aqui está mais... Como está fechado, isolado por um vidro, eu só vejo ele pelo vidro e não vem muito cheiro aqui. Eu achei estranho que eu cheguei de manhã, cheguei aqui pro programa, eu achei que fez frio de manhã, tava sem camisa, né? É. Fazendo programa sem camisa, não sei se pode. O Hélio Alves é o mais romântico aqui da casa, de tarde, vocês ouvem, dá para ouvir o programa dele de rostinho colado, tomando chimarrão, bem tranquilo. Azar, Hélio. Ele tá feliz, né? Bom, então nós estamos iniciando o programa, estamos aqui com o Coronel Ronaldo Costa, ele que é colunista ali do jornal Expresso Minuano, e o nosso parceiro aqui, patrocinador, Coronel Thales, da Cabanha e Pirocai, nos deu uma puxada de orelha, que esse homem sabe muito dessa área de vocês, aí vocês vão ter que conversar com ele. E aí nós convidamos aqui o Coronel Costa para estar aqui conosco. Antes da gente abordar aqui os assuntos, eu queria ligeirinho aqui falar referente ao decreto municipal 276, que foi publicado agora recentemente aqui sobre a questão da liberação do uso de máscara, mas acreditamos nós que houve um equívoco no momento de redigir o decreto, porque usou o termo de que deve ser cobrado passaporte sanitário para ingressar nos locais públicos e privados aqui do município. Por que a gente está preocupado com isso? Porque, por exemplo, hoje a Rádio Alegrete, por exemplo, infringiu o decreto. Não nos foi solicitado passaporte vacinal para entrar aqui dentro. Nos estabelecimentos comerciais que nós estamos entrando na cidade é a mesma coisa. A gente precisa entender que quando a gente elabora um decreto ou uma lei, existe uma grande diferença entre o pode e o deve. O pode te faculta, tu pode optar por não cobrar. Agora, no momento que tu usa o deve, tu é obrigado a cobrar. Então, está pecando a administração na fiscalização e está pecando nós por não cobrar. Ninguém está cobrando porque entende, todo mundo subentende que houve um erro. Porque se no momento mais nevrálgico da pandemia não foi exigido um absurdo como esse, agora que nós estamos, graças a Deus, nos vendo livre dessa pandemia, nós vamos começar a tomar medidas extremas como essa, principalmente porque viola vários artigos, tanto do Código Penal, como do Código Civil, como a Lei de Introdução ao Código Civil, como a Constituição Federal, porque cerceia direitos de ir e vir, principalmente por uma vacina que não consta no Plano Nacional de Imunização. E a Lei Maior diz o seguinte, nossa Carta Constitucional: ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Então não tem lei que obrigue a vacinação da Covid no município, nem no Estado, nem na União,
porque não consta no Plano Nacional de Imunização, então não é obrigatória até porque ela é experimental, como nós já conversamos. Deixamos bem claro que não somos contra a vacina, não somos contra a vacina, mas nós somos contra a obrigatoriedade da vacinação. Agora, por esses dias, segunda-feira eu já estou com o documento aqui em mãos. Segunda-feira, o Foro Conservador e a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil vão estar com uma notificação extrajudicial ao prefeito para que isso seja alterado, para que a gente não tenha que ir até o Poder Judiciário por uma questão que pode ser regularizada administrativamente. Minha parte era isso, Coronel Castro. Pois é, nós temos uma pauta extensa. Eu vou colocar aqui alguns assuntos. Eu queria que o nosso amigo, o Ronaldo, que é um amigo de longa data, já conheço o Ronaldo há muitos anos. O Ronaldo já serviu em Alegrete em várias oportunidades. Eu mesmo servi em Alegrete como tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. E o Ronaldo acho que não é muito diferente. Já tem raízes profundas aqui. E é um homem do campo, viu, doutor Machado? Embora ele seja, a origem dele, ele é cearense, né, Ronaldo? Isso. Mas ele é um homem do campo, é um cara que lida no campo, ele tem uns bichinhos, não é bobo não, viu, Você tem alguma coisa lá fora? Tem nada, né? Barbaridade, mas tá bom, mas ele tem, o Ronaldo não é bobo não. Mas olha aqui, ó, vamos entender o seguinte, notícia da semana. Aquele inquérito da Covaxin, é interessante que a Polícia Federal descobriu, não achou nada. A PGR, por sua vez, também falou que não existe crime, não tem nada para denunciar. Porém, a nossa ministra Rosa Weber, dentro daquele viés de militância do atual STF, diz que vai manter o inquérito. Vai prosseguir, mesmo sem ter nenhum indício de irregularidade ou crime contra o presidente. O que tu acha disso, Ronaldo? Olha, Castro, isso aí já está mais do que patente para todo mundo que observa as ações dos ministros do STF, em particular do Alexandre de Moraes, que o STF virou um puxadinho aí ao que parece, né, da oposição. Então, com medidas e com ações, acolhendo ações de partidos de oposição, tudo que vai contra o governo. E essa aí é mais uma medida que, aos olhos de quem está fora dessa situação, observa, despropositado, né? Parece que simplesmente para atingir o governo, para minar a popularidade, ou para, enfim, questionar, colocar o governo numa saia justa. Totalmente despropositado essa ação da Rosa Weber. Olha, sabe o que está acontecendo, Ronaldo? Alguns parlamentares de oposição, eles não encontram ressonância no Congresso, entre seus pares, para prosseguir com algumas situações, então eles judicializam tudo. Judicializam no STF. Aí, quer dizer, é complicado, né, minha gente? Mas, enfim. Viu, doutor Machado? Olha aqui, ó. O Daniel Silveira, essa história do Daniel Silveira está rendendo, né? Já tem tempo, daqui a pouco vai fazer ano. É engraçado que o Daniel Silveira agora foi obrigado a colocar a tornozeleira. O nosso Arthur Lira soltou uma nota dizendo que ele repudia o fato de usar a Câmara de Deputados como espaço midiático, porque o Daniel Silveira está acampado lá. Está acampado, andou posando ali. Mas aí acabou o Daniel Silveira sendo obrigado a botar a tornozeleira porque o nosso Alexandre de Moraes, o ditador, o déspota, resolveu estipular uma multa de 15 mil por dia e o bloqueio de todos os bens e contas do deputado, inclusive conta de salário. Isso é normal, doutor Machado? O senhor que é um operador do direito? Não. Isso, além de ser uma aberração jurídica, isso aí caracteriza perseguição. Isso é nítido, embora, por incrível que pareça, tenhamos tomado 9-2 lá no STF. Todo mundo sabe como é que as coisas andam lá, mas também ao encontro do que falou anteriormente ali, a gente não pode esquecer que quem investiga é a Polícia Federal e quem oferece a denúncia é o PGR. Então eu quero saber quem é, se é a própria Rosa Weber que vai investigar, vai procurar onde está o problema. Ele vai obrigar a Polícia Federal a continuar com o quê? A Polícia Federal já disse que não encontrou indícios nenhum. O PGR, que é quem tem que oferecer a denúncia contra o presidente, já disse que não tem. Então ela tomou lado agora, ela deixou de ser juiz. Ela virou agora o órgão acusador do governo. Então está tudo bagunçado. A questão, principalmente, que deveriam ser guardiões da Constituição, não está acontecendo, porque constitucionalmente um deputado federal ele é imune em todas as suas ações, em todas as suas palavras, dentro e fora. Tanto é que o Ibis Granda estava falando esses dias
E ele é interessante de ouvir ele porque ele participou da Constituinte, né? De toda... E ele estava dizendo exatamente isso. Quando se pensou nessa situação aí... Artigo 53, né? 53. Quando se pensou, foi exatamente... Poxa, mas daqui a pouco o deputado está falando num evento, não sei o quê. Então vamos botar em ambos os lugares, em todos os setores. Ele é como se ele fosse deputado 24 horas por dia. E exatamente para garantir essa paridade entre os poderes. E agora ele mesmo estava dizendo, não é que o poder judiciário esteja com muito poder, é o poder legislativo que está se acovardando. Porque se o poder legislativo fizesse a parte dele, principalmente o Senado, eles não avançariam no sinal. Se a Câmara naquele momento tivesse proibido a prisão, eles não poderiam ter avançado o sinal. Então esse foi o recado que esse grande doutrinador, jurista, ele mesmo disse que já escreveu livros, artigos com vários juízes do STF, mas infelizmente ele tem que lamentar essas atitudes que Em doutor Machado, aqui o artigo 53 diz que o deputado é inviolável em quaisquer opiniões, né? E inclusive o Alexandre de Moraes proibiu ele dar entrevista. O homem não pode falar. Não pode falar. Tem multa, né? Não, a multa é 15 mil por dia. Diz que ele não tinha. Não, e detalhe, a conta dele foi bloqueada, inclusive o salário. Eu achava que o salário não podia bloquear. Pois é, mas então a Constituição foi rasgada. Viu aqui, o Ronaldo, uma coisa interessante, vou perguntar para o Ronaldo, olha que coisa interessante. O calça apertada, olha, você já viram, o país está virando um circo, né, velho? Essa história da terceira via, nenhuma emplacou até agora, mas o Dória resolveu desistir da candidatura para ver se o pessoal implorava que ele voltasse. Quando ele viu que o tiro saiu pela culatra, ele voltou atrás. Só que isso aí irritou muito a cúpula do PSDB, que inclusive já mandou o Eduardo Leite buscar apoios, que de repente vai reverter a decisão da convenção lá em novembro. O que tu acha do Dória, Ronaldo? Essa história toda aí. Eduardo Leite falou que não vai concorrer a nada, mas agora parece que a coisa está mudando. Fora, né? Parece que está correndo por fora. Então, realmente, o Dória não tem apoio popular nenhum. Acho que em São Paulo a popularidade dele é baixíssima, inclusive pelas ações aí, um proto-tirano aí, né? um tiranete, com medidas restritivas e, enfim... Ele, assim como alguns prefeitos, como é o prefeito de Araraquara, enfim. O Edinho? Edinho do PT. Então esse pessoal se utilizou da situação que era calamitosa, que era preocupante do coronavírus, para implementar ações de restrições, para fazer acordos aí por fora do governo federal, com compra de vacina, etc. Né? E achando que estavam... agindo no caminho certo, né, empurrando goela abaixo da população, acabou que as suas ações não foram eficazes, eles não tiveram, digamos assim, a popularidade com essas ações que acharam, e a tal da terceira via está indo por água abaixo. Não tem terceira via, inclusive a gente tem que lembrar sempre, nunca é demais lembrar que o Dória, em agosto de 2019, antes da pandemia, ele esteve na China, para acertar um contrato do Butantan com a Sinovac. Detalhe. Estranhíssimo isso, né? O governo do estado, de São Paulo, criar um escritório de negócios lá na China. Né? É muito estranho, né? Mas tudo bem. Outra coisa aqui, doutor Machado, para nós aqui, o Moro não sabe para onde vai. O Moro está perdido. Você elege nem vereador. O Ronaldo aqui, o Moro ele traiu o governo Bolsonaro. Aí agora traiu o Podemos. Podemos que é a morte dele. Ele foi para o União Brasil. E o União Brasil diz que vai constar na ata lá que não quer a filiação dele. Aí falaram assim, não, o Moro vai concorrer a deputado federal. Ele falou que ele não desistiu da presidência, mas o União Brasil falou que aqui não, meu galo. O que vocês acham disso? Ronaldo, fala para nós, o que tu acha disso? O Moro está chafurdando aí, tentando, assim como o Dória, fazer aliança de qualquer jeito aí para uma saída honrosa aí, né? Porque imagina, um juiz de carreira largou a sua carreira no judiciário para a magistratura, e acho que ele não sei se encantou com o poder, né? E achou que poderia alçar voos maiores aí do que o próprio presidente, só que ele embarcou num caminho numa rota de colisão com o presidente, né? Com essa traição lá durante a saída dele do ministério, e começou a fazer alianças aí com
com políticos que são de oposição, que fazem oposição ferrenha aí ao governo Bolsonaro. E ele viu a carreira dele política, o apoio popular que ele tinha e por água abaixo. E mentiu, né? Isso que a Polícia Federal falou que não teve interferência do governo e ele afirma isso. Nos seus discursos ele costuma falar isso aí, sempre, né? Então é interessante ver, né, que a verdade, como diz o próprio presidente, a verdade sempre prevalece. Então passa um ano, 2, mas os inquéritos, os processos acabam revelando a verdade. O Moro, que tinha uma trajetória realmente aí, louvável, gloriosa, como juiz da Lava Jato, que fez um belíssimo trabalho, no meu entendimento se perdeu, né? Encantado e seduzido pelo poder e acabou. E pode ser o maior fiasco. Numa dessa ele não consegue nem se candidatar a nada, porque eu entendo que o Moro hoje ele quer um foro privilegiado. Por quê? Gente, todos nós aqui queremos a vitória do Bolsonaro, mas se o Lula vier a ganhar, fruto de uma fraude, que eu não vejo hoje, o Lula não tem voto para ganhar. Para mim o Bolsonaro ganha primeiro turno, mas está sendo armada uma grande fraude, legitimada por essas pesquisas, né, compradas. Mas vamos analisar. O Moro acho que quer um foro, porque o Lula ganhando, já no 1º de janeiro de 2023, ele vai começar a caçar o Moro. Não tem dúvida. E ele vai botar o Moro na cadeia. O Moro quer foro. Mas o doutor Machado, fala um pouquinho pra gente. Eu acho que foro hoje, eu não sei se isso aí significa muita coisa, se é um grande negócio, porque o STF odeia o Moro. E ele tendo foro, ele vai cair, se tiver qualquer ação contra ele, vai cair no STF, sem direito a recorrer para mais ninguém, né? A questão do Moro, ele se mostrou uma pessoa de um caráter duvidoso. Infelizmente, essa é a verdade. A gente vê, ele saiu do governo atirando, parece que foi algo já premeditado, vamos dizer assim. Ele já estava lá com o propósito de sair, porque ele tinha ideia de concorrer. Aí vocês imaginam, ele prestou assessoria, ganhou milhões de reais para escritórios que estavam trabalhando para empresas envolvidas no Lava Jato. Isso está comprovado, inclusive o TCU continua investigando. Agora, no Podemos, ele tinha um salário também, né? Não sei nem se chegou a receber, né? Ele já meteu o pé de lá? Ele tinha um salário de 22 mil no Podemos, pelo que se ouve, ele que solicitou, porque ele precisava ter um rendimento, porque ele não ia poder trabalhar. Segundo o Podemos, ele deixou um prejuízo de quase 300 mil, acho que investiram na campanha dele. Aí ele foi atrás do União Brasil, segundo a imprensa está dizendo, atrás do fundo eleitoral, que era muito maior do que o Podemos. Ele se deu conta depois que o Podemos era um partido pequeno, que teria um recurso muito pequeno para uma campanha à presidência. Aí foi atrás do União Brasil, entrou lá com um blefe de que ele era um soldado, que ele ia para filiarem ele de uma vez, que ele ia ir para concorrer a deputado federal. E depois que lançaram a ficha no sistema lá, estou filiado, bom, agora não, agora eu vou a presidente. Mas ele está falando para todo mundo que ele nunca quis ser, ele nunca desistiu da presidência e não quer ser deputado federal. Mas olha só, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu acho que ele quer um foro privilegiado. Eu não sei se hoje isso pode ser uma boa situação, um bom negócio. Porque se ele cair na mão do STF, olha... Mas eu acho que essa narrativa ela não prevalece, coronel, pelo seguinte... Senão, se o objetivo fosse o foro privilegiado, ele ia deputado federal, que era uma garantia. Sim, E ele não, ele está afirmando que ele quer ir a presidente. Só que ele enganou o Podemos e ele achou que o Podemos ia fazer o que ele queria. E agora os caras querem impugnar. E o União Brasil já viu que ele não é confiável, quer correr ele de lá. Na verdade é o seguinte, adeus Sérgio Moro, adeus terceira via. A eleição vai ser entre Lula e Bolsonaro mesmo. Terceira via nenhuma emplacou e pelo visto nenhuma emplacará. Olha só uma coisa interessante essa semana. O presidente tinha reduzido em 25% o IPI. Isso ia ter um reflexo muito positivo na indústria automotiva, na indústria de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né, da linha branca, tal. Mas o partido PROS, para mim é um partido obscuro, né? Ele entrou com uma ação contra essa redução do IPI pela União. Aonde esses caras querem chegar, doutor Ronaldo? Eu não entendi. Isso aqui não é para beneficiar a população? Os caras entraram com uma ação contra. Já viu aquele ditado, se há governo, não sou contra, né? É aquela história. Pode beneficiar a população, isso não interessa. O que interessa são os interesses políticos-partidários. É o capital político desse povo, né? Político. Isso aí vai... infelizmente, a nossa classe política só enxerga a coisa no curto prazo, no interesse político-partidário. Por exemplo, querem impedir o Bolsonaro de viajar pelo país entregando as obras que o governo dele tem executado ao longo desses últimos 3 anos aí.
sob a alegação de que seria uma campanha antecipada, né? Já para... Mas Lula fez isso? Dilma fez isso? Sim, mas ele está entregando obra. Qual o problema que isso tem? E ele já vem entregando obra faz muito tempo, porque o que mais se fez neste governo foi obra. Sim. Então, o pessoal Nós só... não estamos em período eleitoral, né? Mas a oposição só enxerga dessa forma. Ele vai baixar quer baixar o preço do combustível, ou o IPI, ou seja o que for. Não, isso aí é política eleitoreira. Não, aqui ó, IPI zero do gás de cozinha e do diesel, certo? Críticas ferrenhas da imprensa. A imprensa está batendo porque ele tirou o IPI do diesel e do gás de cozinha. Mas antes estavam batendo porque não fazia nada. Olha, pois é. Mas então, Cato, Alexandre, Pode correr. Por isso que a grande imprensa, né, a velha mídia também chamada, ela está em franco declínio. Então, o Estado de São Paulo, Folha, então, as assinaturas caem, a Veja está em queda franca também, e alguns até fecharam, a revista Época. Por quê? Porque a grande mídia perdeu justamente essa credibilidade junto ao público. Eles vêm com esse papo de que não, porque as mídias digitais estão substituindo o papel. Não é, porque eles digitalmente também não crescem, eles caem no papel e na mídia digital. Enquanto isso, alguns programas que falam a verdade, não é dizer que seja de esquerda ou de direita, mas programas que são transparentes e que revelam, passam para o ouvinte a realidade dos fatos. Então, como o Pingo nos Is tem uma audiência absurda. Não, olha, aproveitando esse gancho aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Essa notícia aqui é importante, já fazendo gancho com essa tua colocação, a Argentina já falou que vai controlar as redes sociais. Mas todo governo de esquerda, né, a marca deles é justamente isso, é o controle social. O controle da mídia, o controle da liberdade de expressão apenas é um viés desse controle. Que, na verdade, todo governo de esquerda e todas as experiências comunistas, socialistas do mundo afora mostram isso, que o que eles conseguem espalhar para a população, né, porque tem aquele discurso de que nós vamos espalhar a riqueza para a população, e o que espalha é a pobreza e o controle social. E o controle social hoje em dia começa muito nisso, né, na questão do controle das mídias, porque a velha mídia, a televisão principalmente, né, os jornais impressos, a gente sabe que eles são patrocinados e a versão que eles colocam é a versão que entre aspas, os patrocinadores, né, os caciques querem que aquela informação chegue. É jornalismo de opinião. Antigamente a gente só, por exemplo, não tínhamos as redes sociais, a gente se abastecia de informação pela Globo, vamos supor, né? E é uma opinião muito enviesada. Aí vem as mídias sociais com diversas outros enfoques falando... É livre, é um espaço livre. A liberdade hoje tem youtuber que tem, né? Que fala de política... Mas os algoritmos têm derrubado muita coisa, né? Aí por isso a questão... Esse pessoal tem tomado, inclusive, a suspensão nos canais, por falar, por exemplo, de certos remédios fora a vacina, né? Então, essa ideia de restringir a liberdade de expressão, isso aí não tenha dúvida, que o próprio Lula falou isso. Não, o Lula falou várias vezes. Falou várias vezes, que se ele eleito for, ele vai regulamentar. Vai regulamentar. Então, esse regulamentar, entenda-se, vamos censurar, né? Regulamentar e depois ele falou em regular. Vou regular. Vai ser como eu quero. Não, mas olha só, outra coisa interessante, doutor Machado, essa notícia repercutiu essa semana, eu comecei a rir, que eu já não sei, mas o Brasil virou um palco, né? É um grande espetáculo, né? A agência Senado, ela largou uma notícia, que ela fez uma pesquisa, segundo alguns especialistas, que ninguém sabe quem são, na verdade, eles disseram o seguinte, que essa redução de homicídios no Brasil, nos últimos 2 anos, uma redução significativa, é muito ruim, porque ela passa uma falsa sensação de segurança para o povo. O que tu acha, Machado, disso? Isso aí só vai ao encontro do que o coronel Ronaldo vinha dizendo aqui. Na verdade, o que se torna positivo, o que é positivo, eles dão um jeito de achar um ponto negativo, que isso aí não dá nem para considerar um ponto negativo, né? Porque uma sensação de segurança é o que todo o povo brasileiro quer, tu ter essa sensação de segurança. E não há como qualquer pessoa contestar que muito disso se deu, não é nem pela atuação da polícia, embora, por exemplo, hoje a Polícia Rodoviária Federal tem sido um exemplo atuando
no tráfico de drogas, na prisão de pessoas que estão condenadas, são fugitivos. Nunca se apreendeu tanta droga, né, Machado? Então a Polícia Federal, bem equipada, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo um ótimo trabalho, mas também esses bandidinhos aí, que estavam acostumados a fazer pequenos furtos e coisas, hoje eles têm medo de entrar dentro da casa, porque as pessoas estão armadas. A gente já viu várias questões aí de assalto na rua e que os caras acabaram morrendo porque o cara que estava na direção estava armado, entrada em estabelecimentos comerciais que o cara estava com um revólver dentro da gaveta e o bandido levou a pior. Então isso também passou, principalmente os crimes de menor potencial ofensivo, assim, o pessoal começou a segurar e disse, não, só um pouquinho, eu vou ver se realmente a casa está vazia, se tem luz lá dentro eu vou entrar. Isso também colaborou muito para essa sensação também de segurança nossa. Porque antes mesmo, tu não estava armado, tu sabia que qualquer bandido na rua estava armado. As pessoas chegavam na tua casa, o que tu fazia? Tu ligava para a polícia e ficava debaixo da cama. Hoje não. Hoje tu tira um braço para fora, dá um tiro para cima, os caras podem sair correndo, enfim. Isso a gente não pode esquecer. A liberação do uso e do porte de arma para o brasileiro contribuiu muito para essa questão da violência. Olha só, Ronaldo, quer completar? Complementa. Voltando à questão da liberdade de expressão, um rápido à parte aqui, no Lollapalooza, que foi um festival de música lá em São Paulo que teve, né? Os artistas, certamente aí afetados aí pela torneira que secou da Lei Rouanet, começaram a fazer manifestação política, fora Bolsonaro, Lula livre, a favor do Lula, né? O retorno do Lula. E o PSL, se não me engano, entrou na justiça para que barrar essas manifestações políticas do... E levou, né? E ganhou. O próprio Bolsonaro, qual foi a reação dele? Até escrevi essa semana. Que era dito como ditador, Não, deixa livre, pode. Não, deixa livre, deixa o pessoal se manifestar. Então, para que manifestação maior de respeito à liberdade de expressão do cidadão do que essa? Né? E a Anitta do Lula falou o seguinte, a Anitta, né? Que 50 mil era a multa. Falei assim, não, isso é só uma bolsa da Louis Vuitton que eu compro, eu pago a multa. Ídolo, fica humilhando a população. Até me mandaram um vídeo de uma cantora lá que urinou no rosto de um louco lá. Subiu no palco, ele se deitou lá, foi urinou na cara dele. Esse é o Lollapalooza. Isso, a esquerda gosta muito desses festivais, né? De se ligar a esse tipo de arte, entre aspas, que eu não sei o que é isso. Olha só, tá vendo na cúpula que vigia, a cúpula de poder que vigia no país, durante os governos de esquerda, eles estão realmente desesperados, porque o Bolsonaro foi um acidente de percurso, né? Ninguém esperava o Bolsonaro aparecesse. Era quase dado como certa a volta da esquerda ao poder. Então, esses segmentos estão cada vez mais desesperados. E o Lula continua sem sair à rua, né? A gente não vê o Lula sair à rua. Dizem que, né? Não precisa sair à rua, porque ele é líder de pesquisa. Manda ele sair na rua, manda ele descer no alto aqui em Alegrete. Aí é interessante que, olha que coisa horrível, viu, Ronaldo? O PT, o Lula se uniu essa semana ao Gisiel Vieira Lima. Você lembra do Gisiel Vieira Lima? Aquele cara dos 51 milhões do apartamento? Ele foi preso, parece que foi solto já, né? Mas assim, resumindo toda essa história, que o nosso tempo é muito curto, aqui é muito exíguo, eu acho que nada supera a realidade. Falaram que o Bolsonaro era misógino, que era homofóbico, enfim, todas essas que era contra a liberdade de expressão, que era autoritário, que era isso, que era aquilo. Todas as ações do governo estão mostrando à população o contrário, né? Quem é que mais favoreceu o Nordeste? Quem é que mais fez em favor do meio ambiente com políticas assertivas na Amazônia? Conta fatos e argumentos. Exatamente. Então, por que o desespero da oposição? E da oposição, que eu digo não só política, mas aquelas pessoas, porque a oposição do Bolsonaro hoje não é só ideológica, não é só política, enfim, é o pessoal de esquerda, não. Também tem o estamento político, né? O establishment, os banqueiros, todo mundo quer a farra de volta. Exatamente, a corrupção, os corruptos. Então, quer dizer, rapaz, tem vários grupos de interesse contra ele. Então, por isso que está todo mundo unido contra ele e ele fazendo o bem do Brasil, né? Olha só, Ronaldo, interessante aí, essa semana já estavam dizendo em abrir uma CPI ou uma CPMI, que é uma comissão mista, né? Senado e Câmara, para apurar aquela ocorrência lá do MEC, envolvendo o ministro que saiu,
É interessante que isso é um assunto da polícia, mas eles querem abrir uma CPI porque eles querem novamente o palco. Sabe, doutor Machado, quem está lutando pela abertura dessa CPI? Rodolfo Rodrigues, novamente. Desapareceu, né? E interessante que esse anão, que para mim ele é um anão político, ele é uma pessoa menor, esse sujeito daqui a pouco vai judicializar isso. Não vai demorar muito, né, doutor? Não, já está caminhando para isso. Infelizmente, é o que o José Dirceu lá no início falou, né? Nós vamos tomar o poder. E isso se dá em razão do STF e que a gente está vendo o que está acontecendo, e para a gente tomar como experiência que essa eleição do Bolsonaro é muito importante, até em função dessa retomada da população, do cidadão de bem, aos acessos ao STF. Então, Coronel Castro... Doutor, só uma última notícia, doutor. O PL hoje é maior bancada. Sim, o PL, o Partido Conservador, partido do nosso presidente da República, viu, Ronaldo? Sim. Hoje já é o maior partido, a maior bancada do Congresso. Então, um bom restante de sábado a todos, um abençoado domingo, uma boa sorte ao Canarinho, e que ficamos todos com Deus, e nós também vamos com ele. Agradecendo a tua presença, viu, Ronaldo? Obrigado, sempre à disposição. Um abraço, bom fim de semana a todos. É que é uma falta ainda, tem que ir correndo, tocando, pai bola, pai dinâmico, bola. Né? Pai bola, cara. Não posso pegar tudo. Eu só não falei da titulação de terra, mas uma coisa que ele